Olá, pessoal. Hoje a gente vai conversar sobre o antepenúltimo capítulo do livro do Professor Juarez. Meu nome é Vitor Dieter, sou professor pela University of Kent, na Inglaterra, e com vocês hoje eu vou conversar desse capítulo, de algumas críticas que são feitas às correntes que são discutidas, e finalmente a posição do professor Juarez, o que a gente pode ler para, junto com o texto, ir além dele também. Esse capítulo, é importante mencionar, ele tem uma importância muito grande no texto, porque são duas correntes que são analisadas aqui, da criminologia crítica, essas duas correntes contemporâneas, por assim dizer. Né? De certa maneira, a criminologia crítica se dividiu em várias áreas, em vários campos, umas das quais vocês vão ver na próxima sessão, que é a criminologia feminista, e outras que vocês já viram, como a criminologia radical. E dois braços da criminologia crítica vão ser o realismo de esquerda e a criminologia cultural. É interessante que no texto, o professor Juarez vai fazer a abordagem dessas duas correntes a partir de um dos principais referenciais teóricos, que é considerado por muitos, né, como um dos pais da criminologia crítica e também dessas outras vertentes contemporâneas, que é o Jock Young. Então, o texto ele vai se debruçar sobre a perspectiva do Jock Young e vai tentar, a partir dele, fazer uma crítica e uma análise do que representam essas correntes, tanto na sua emergência quanto no seu momento contemporâneo. Então, de certa maneira, o capítulo ele segue uma lógica, né? Ele retorna um pouco a algo que já foi mencionado anteriormente, que é a New Deviants Conference, né? De 1968, da qual fazia parte o Jock Young, mas também vários outros intelectuais britânicos e europeus, entre eles aqueles que vão escrever The New Criminology, a nova criminologia, como o Ian Taylor e Paul Walton. Né? E essas duas correntes vão tentar enfrentar as duas narrativas que eram predominantes naquele período. Né? De um lado, a gente tinha a predominância, por assim dizer, dos clássicos, né, da perspectiva mais tradicional jurídica, que vai entender principalmente o direito a partir da ideia, a criminologia a partir da ideia do direito, né, ele como direito se diz ser, e de outro lado, aquela criminologia mais positivista, que faria uma certa engenharia social. Né. A crítica a esses dois campos vão dar emergência a esse novo movimento na Inglaterra e nos Estados Unidos, que vai ser chamada criminologia crítica, com o Jock Young na sua vanguarda. Né? E quais são as origens desse movimento intelectual? Uma das origens intelectuais é a sociologia do desvio, aquela sociologia nascida com a Escola de Chicago e que se desenvolve a partir de então. Né? Junto com isso, a gente também tem as contribuições de Robert Merton. Então, ali tem um pé em Durkheim e também, marginalmente, um apoio em Marx. Né? As duas influências importantes, originárias nesse pensamento. Além disso, toda influência das teorias subculturais, né? E as teorias da reação social, ou do labeling approach, ou do etiquetamento. Né? Principalmente aí a contribuição que vai ter aqueles textos clássicos do Howard Becker, que era o grande cabeça da sociologia norte-americana, lá nos anos 50 e 60, e vai influenciar muito a origem desse movimento. Né? Agora, esse movimento de criminologia crítica vai surgir contrário a essas correntes, não necessariamente se opondo, mas propondo dar um passo além, colocar aquela variável estrutural, aquela crítica mais radical. Né? Se propor a não mais administrar o Estado pelo bem-estar social, aquele Estado, né, do bem-estar social, ou aquele Estado liberal mais violento, né, dos dois lados possíveis. Se propôs um pouco no espírito do tempo, do final dos anos 60, começo dos anos 70, né, aquele movimento de contracultura, emergindo das bases, a fazer uma criminologia que fosse crítica, transformadora, né, engajada com a luta dos movimentos do período, principalmente muita força dos movimentos trabalhadores naquele período. Né. Só que esse movimento que dá emergência à criminologia crítica, ela vai perder um pouco de fôlego ao longo dos anos 70, como nos anos 80. E a razão pela qual ela vai perder fôlego, principalmente na Inglaterra, era porque se via, de certa maneira, por alguns dos fundadores da criminologia crítica,
que existiam alguns limites no que era a proposta originária, no que estava fazendo sobre aquele, né, até aquele período. Né? Quais eram as críticas principais que se dirigiam ao que se fazia até então? Né? De um lado, era que a criminologia crítica ela pouco se propõe a fazer. Ela se propunha, sobretudo, a fazer uma crítica de discursos, mas não um engajamento, né, sobre o que fazer e como transformar as relações propriamente ditas, além da revolução. Né? Não haveria uma proposta direta de engajamento. Também faltaria, digamos, uma consciência da criminologia crítica que, ao não intervir no problema do crime, ele não está intervindo na criminologia crítica com aquilo que é a vitimização dos indivíduos. E ao não levar em conta a vitimização que os indivíduos sofrem, eles estão principalmente permitindo que ela torne alguns vulneráveis. E aquelas pessoas que são mais vulneráveis são justamente as pessoas da classe trabalhadora. Por quê? E aí vem um dos principais argumentos, que vai aparecer mais tarde, o crime, para aqueles que estão fazendo a crítica, é sobretudo um elemento, o crime de rua, que emerge dentro uma classe social, ele é intraclasse e não entre classes sociais. Então não é apenas a burguesia vitimizando o trabalhador, mas é o trabalhador entendendo como crime e vitimização aquilo que lhe afeta na rua, no dia a dia. E essa não intervenção cria danos ao trabalhador que não são propriamente analisados pela crítica ao discurso do sistema de justiça criminal. Outro elemento que faltava, na opinião daqueles que estão a cada vez mais se distanciando daquela origem, é que o enfoque que lhe conduziu à criminologia crítica, um dos enfoques, foi a perspectiva abolicionista. E a perspectiva abolicionista tem um certo limite na ênfase de não intervir diretamente no sistema de justiça criminal. A não intervenção é um problema, porque não fazer permite que outros atores sociais, ou seja, realistas de direita, né, conservadores ou liberais, tomem as rédeas do processo de intervenção política e eles coloquem em pauta o processo de transformação da política criminal. Ao mesmo tempo, essa emergência de uma criminologia crítica diferente daquela nova criminologia também coincide com uma ascensão dos movimentos feministas reivindicando uma proteção nos crimes que diretamente afetam as mulheres e, de outro lado, as leis antirracistas, assim, né, como o dano que cada vez mais surgia naqueles crimes de rua, dentro das classes sociais mais vulnerabilizadas. Isso tudo com o objetivo, claro, se de um lado eles estão junto com esses movimentos sociais feministas, né, contra o racismo, e das classes trabalhadoras, reivindicando o combate à vitimização, né, se eles estão junto a esses movimentos, eles estão contra as teorias conservadoras e liberais, né, e o jeito que eles se propõem a lidar com essa demanda por proteção à vitimização. Então, nesse contexto, em particular, dos anos 70 e 80, vai surgir essa proposta, do qual o Jack Young vai ser uma voz muito importante, junto com outros autores, que depois vamos mencionar, que é o realismo de esquerda. Então, o realismo de esquerda vai ganhar essa nomenclatura por se opor à ideia do realismo de direita, mas dando razão à ideia do realismo de direita de que existe algo importante em levar a sério a ideia de crime e se engajar com a ideia e o problema da vitimização. Coisa que o realismo de direita criticava, né, aos que eles chamavam de idealistas de esquerda, que não se engajavam propriamente com esse problema, como as pessoas sentiam e sofriam com esse dilema. Então, se propondo a tomar a sério a questão do crime, mas de origem mais pela criminologia crítica, o realismo de esquerda funde a crítica inicial que eles tinham, ou seja, a interpretação de que o sistema de justiça criminal é parte do problema, com a ideia de que é preciso também agir sobre as causas do crime. Né? E aí surge a proposta muito importante do realismo de esquerda de entender o crime como uma relação entre 4 elementos, que é o famoso quadrado do crime, no qual, de um lado, a gente tem a ação social, e a ação constituída por aquela relação entre ator e vítima, e, de outro lado, a reação social, que é aquela relação entre o Estado, o sistema de justiça criminal, e os outros órgãos apêndice ao sistema de justiça criminal, e a sociedade civil, que criam a reação social sobre aquela relação originária,
para então mobilizar, né, a força punitiva do Estado ou a reação ao crime propriamente dito, né? E a partir desse quadrado do crime, então, diz o realismo, né, é possível, então, agir sobre as causas do crime na parte da ação, né, assim como é possível criticar o Estado e é possível criticar os meios de comunicação e a forma como o sistema criminal age sobre as relações que acontecem na rua ou sobre as relações que considera criminais. Aqui o professor Jales vai levantar uma das pautas muito interessantes sobre as contribuições que tiveram, principalmente nos anos 70 e 80, o que foi o realismo de esquerda no período, né? Porque uma das principais bandeiras, especialmente durante a ascensão da vitimização, de acordo com as estatísticas, tanto oficiais quanto não oficiais, na Inglaterra e Estados Unidos, era principalmente atuar para mudar a forma de policiamento, né? Então, uma das principais atuações do realismo de esquerda foi a sugestão, por exemplo, de policiamento mínimo, um controle democrático das prioridades do policiamento, né? E também repensar a relação que a polícia estabelece com as instituições sociais. Então, essas são 3 contribuições muito importantes que, na sua origem, né, o realismo vai estar disposto a estar engajado. E aqui, claro, cabe mencionar, né, porque a gente não vai ter a oportunidade de voltar a esse momento com mais calma, que nós vamos ter uma crítica muito importante durante esse período, que é uma divergência que se forma entre a criminologia continental na Europa e a criminologia britânica, né? Enquanto os países anglo-saxões vão ter essa guinada durante esse período para o realismo de esquerda, na Europa continental há uma adesão mais radical ao abolicionismo. E, por consequência, né, grandes críticas à proposta realista. Uma dessas críticas importantes, né, vão vir desses abolicionistas que vão dizer que o problema do realismo é que, ao se propor, ao se engajar com a ideia de crime, eles estão legitimando a noção de crime, né? Portanto, o problema do realismo de esquerda é que, ao tentar ser realista, né, eles não conseguem ser de esquerda, eles acabam fazendo um realismo de direita. Eles acabam restaurando a ideia de que o crime existe como etiologia, que é possível estudar causas, e, de outro lado, que isso legitima a atuação do sistema de justiça criminal, recaindo o peso do sistema sobre aqueles vulneráveis, de novo, que os realistas, né, teoricamente, estariam tentando proteger, né, essas classes trabalhadoras mais vulneráveis na relação de poder. Né? Interessante que aqui o professor Juarez também, no seu livro, ele coloca uma crítica, que é o fato de que está alinhado também o período com a ascensão do financiamento das pesquisas, né, e as participações em programas oficiais. De certa maneira, essas correntes sociológicas seriam, então, apêndices dos interesses do Estado em produzir pesquisas que legitimem sua atuação ou que melhorem a sua forma de atuação. Isso vai ser muito importante, porque a gente vai retomar mais adiante nossa segunda crítica, uma outra corrente que o Jock Young vai desenvolver depois do realismo de esquerda, né? Mas aqui, claro, o fundamental é que, diferente do que seria a concepção tradicional da criminologia radical, a criminologia realista de esquerda, então, por estar legitimando a ação do Estado, a visão dos abolicionistas, e também restaurando a etiologia, ele estaria, então, se afastando da noção de luta de classes para entender o crime e se aproximando de uma noção mais atrelada aos interesses do Estado, inclusive seus interesses de pesquisa. O diferente aqui é que, se o Jock Young tivesse parado no realismo de esquerda, a gente não teria muito mais a contribuir, mas ele, durante os anos 2000, vai dar uma outra guinada, né? O Jock Young ele vai dar uma guinada para o que poderia ser considerado como quase uma corrente incompatível ou contraditória com o realismo de esquerda, que é a criminologia cultural, né? A criminologia cultural, como corrente da criminologia crítica, influenciada por Jock Young e outros autores, vai ter uma perspectiva diferente do realismo de esquerda. Eles vão dizer, inclusive, que o realismo de esquerda teve muito para dizer sobre a forma, mas eles têm mais agora interesse em ter uma análise sobre o conteúdo, né, do assunto. Na minha visão, uma das razões da emergência da criminologia cultural é a ascensão dos discursos, principalmente os discursos do fim das grandes narrativas, né? O discurso
muito pós-estruturalista ou pós-moderno, que ganha mais peso ao longo dos anos 90, né? E, né, sobretudo, a crítica das ideias marxistas do passado, né? A crítica a concepções tradicionais. E nesse campo, onde a sociologia tinha menos para dizer sobre grandes estruturas, é que a criminologia cultural vai encontrar uma nova adesão de estudantes, pesquisadores e professores, né? O que a criminologia cultural se propõe? A criminologia cultural se propõe, sobretudo, entender o crime como um feito normal, né? O criminoso não é um sujeito desviante no sentido que ele não é parte da sociedade. Na verdade, ele é parte integrante que cria constantemente a sociedade, né? Um termo tradicionalmente usado, né, pela criminologia cultural em inglês, a ideia de agency, agência, né, que me parece o professor adapta constantemente como a ideia do produto criativo, que é uma forma muito interessante de traduzir o termo, né, e muito sagaz para a nossa sociologia, que não está bem acostumada com esse termo de agency, né, comum na sociologia anglo-saxã. De que se trata esse tal de produto criativo do qual o criminoso faz parte, né? É o lado, de acordo com os criminólogos culturais, da emoção e energia humana que os indivíduos botam, né, na ação, no momento, nas circunstâncias, no evento do crime, certo? Então, o evento do crime, mais do que as causas estruturais, conseguem explicar elementos para entender o crime de maneira mais específica, porque os elementos estruturais estariam faltando na sua perspectiva mais local. Eles não conseguem explicar porque algumas pessoas cometem ou não cometem crime, o que conduz uma pessoa ou não. E essa seria a porta de entrada que abriria a criminologia cultural a todo esse fenômeno que era esquecido, né, por toda a criminologia. E aí toda a criminologia toda, né, não só realismo de esquerda, mas também os positivistas, né, os realistas de direita, as teorias de escolha racional e assim por diante. De certa maneira, o interessante é que a criminologia cultural, bem na tradição da qual ela vem origem, ela não se vê como uma teoria explicativa, ela se vê como uma perspectiva criminológica, né? Isso significa o quê? De um lado, significa que, metodologicamente, tenta compreender o crime, né, ou as circunstâncias do crime a partir daquele evento, nas relações de, né, poder que estão acontecendo naquele evento, assim como os maiores elementos de controle social que estão interagindo naquele momento. E aí é interessante, apenas como referência, que o Soares utiliza uma palavra muito apropriada, né? Que ele diz que, dentro disso, o jogo temático da criminologia cultural é aquilo que ele coloca como modernidade tardia e o papel dos meios de comunicação em massa, né? Que são dois elementos que sempre estão ali na criminologia cultural, né? A modernidade tardia, as condições que criam essa modernidade tardia, né? As condições de vida pós-fordista, né? E também como os meios de comunicação difundem noções do crime, são um pouco aquilo que está atrás e alimenta a ideia, o jogo temático, como ele bem diz, do acontecimento do crime naquele momento. Então, as explicações um pouco mais macro que ela dariam iriam para esses elementos culturais. Aqui, as críticas iniciais são feitas à criminologia cultural vieram, de uma parte, pelos realistas de esquerda e de outra parte pelos abolicionistas, né? Umas críticas iniciais é que a criminologia cultural estaria romantizando, né, o objeto de estudo, estaria romantizando os criminosos. Naquela famosa forma como a teoria de etiquetamento social, de Howard Becker, fez, né? Que é ver os criminosos como animais em zoológico, né? No qual você observa, faz anotações e apresenta ao mundo sobre os interesses daquelas características, né? E a outra grande crítica é que ela se restringe ao nível micro, né? Ela, de certa maneira, ela evita contato com questões estruturais e coloca tudo, de certa maneira, naquele bolo do evento que faz o crime acontecer ou não acontecer. Só que essas críticas iniciais foram respondidas já pelo Jock Young, né, que foi o criador tanto do realismo esquerda como da criminologia cultural, e, portanto, estava ciente desses debates e já consegue colocar sua posição, né, e dizer que, na verdade, o que a criminologia cultural
fez, e ele faz isso a posteriori, né? O que a criminologia cultural fez foi uma diferença não exatamente de antítese, de se contrapor à ideia do realismo de esquerda, mas, sobretudo, uma questão de ênfase. Então, ainda é válida as contribuições do realismo de esquerda de que o crime tem vitimização, e como vitimização deve ser levado a sério. Né? Então, não há romantização aqui. É apenas a ênfase de que é importante levar o evento e as circunstâncias do evento. Da mesma maneira, né, a questão da ênfase no tocante de que há apenas enfoque sobre o micro. Né? Como ainda há validade sobre as teorias do realismo de esquerda, portanto, ainda há validade sobre os argumentos estruturais, né, de economia política e assim por diante. E nesse sentido, né, que também apreciar o fato que o criminoso tá, né, o fato criminoso, o fato do crime para os criminosos culturais, não significa necessariamente uma romantização, né? Ele pode ser visto como uma apreciação que pode conduzir, então, à transformação, né, de políticas do Estado para lidar melhor com o crime. É aqui, nesse ponto-chave, de rebater as críticas do Jokiang, que entra o professor Juarez para dizer, eis aqui a chave, né, para a gente entender o grande limite da criminologia cultural. Né? E o professor Juarez vai dedicar duas grandes críticas, né, ao realismo cultural. Eu vou começar por essa que estou dizendo, que é aquele rebate quando o Jokiang diz, então, não, mas veja, apreciar não significa necessariamente romantizar, porque apreciar pode significar criar políticas criminais melhores. Ele diz, pois bem, isso justamente mostra que a criminologia cultural ainda está interessada na legitimação do sistema de justiça criminal, né, cuja origem tem no realismo de esquerda. Nesse sentido, tem pouca diferença, né, sobre daquela crítica que seria direcionada ao realismo de esquerda. Ainda estaria amparado no mesmo campo. E, além disso, né, claro, o problema, claro, é que a intervenção, nesse caso, da criminologia cultural, aponta justamente o maior problema. Né? Quando você intervém no micro, como a criminologia cultural se propõe a fazer, ela também está abdicando da luta de classes. Mas diferente da última vez, né? Quando o realismo de esquerda abdicava da luta de classes dentro do sistema de justiça criminal, no micro, a luta de classes na criminologia cultural, ela some, porque tudo aparece como inferências culturais da pessoa naquele momento que motivam a pessoa. Né? É esvaziado de conteúdos mais profundos ali. Né? Tudo é transformado em motivações e interesses. Né? E a segunda grande crítica, que é muito interessante, é que, no fundo, o que acaba a criminologia cultural fazendo é que, ao evitar discutir elementos estruturais de economia política, ela acaba adotando para si a ideologia dominante e fazendo, portanto, uma análise do crime da criminologia cultural a partir da ótica da ideologia dominante. Ou discutindo apenas com a ideologia dominante, mas sem com isso, né, ir para além da constituição da ideologia dominante. É aqui que talvez um dos pontos chaves do capítulo entram, né? Porque, embora a criminologia cultural e a criminologia realista costumam ser analisadas separadamente, houveram alguns esforços importantes, seja pelo Jokiang, né, quanto por outros autores, por tentar criar uma combinação do realismo de esquerda e da criminologia cultural, né, de maneira a integrar esses dois elementos. Só que, não porque estão integrando esses dois elementos, significa que vai sair o melhor. Né? E na análise do professor Juarez, seguindo a criminologia radical, o que acaba sendo essa ideia de unir a forma do realismo de esquerda com os elementos estruturais e levar a sério o crime, né, com o conteúdo da emoção, a expressão, a energia humana no evento do crime, no micro, né, o que acaba acontecendo é que o realismo cultural, essa proposta de juntar os dois, acaba sendo, misturando a praticidade, né, oportunista do realismo de esquerda, de se aproveitar das oportunidades que o Estado abre para os criminólogos e sociólogos, né, para legitimar a sua atuação, né, com a assunção da validade da ideologia burguesa para combater o crime. Ou seja, o produto que acaba emergindo é talvez até mais perigoso do que os dois separadamente. Aliás, até criando, né, um limite de pensar em que medida que isso seria uma criminologia crítica
propriamente dita. Né? Aqui, talvez, saindo, né, apenas da referência a essas duas grandes correntes da criminologia cultural muito dominante contemporaneamente nos países anglo-saxões e marginalmente ao realismo de esquerda também, o professor Juarez dá mais espaço para respirar com a sua própria teoria, né? E aí ele coloca o que ele vê como, a meu parecer, duas grandes chaves de crítica, né? A primeira chave de crítica é a ideia de luta de classes que tem que ser resgatada, né? Para que qualquer criminologia crítica sirva ao seu propósito, a ideia de luta de classes é central. E nesse sentido, ele reivindica, né, a noção de que luta de classes não é apenas um elemento que surge da experiência ou que surge do significado que se constrói no local, né? Pelo contrário, ele tem uma materialidade, né? E a materialidade rude, por assim dizer, não pode ser colocada de lado, né, em comparação com como que as experiências e a ideologia dos indivíduos em ação se constroem. Esse é um grande campo. E o outro campo importante é a relação de debate que existe entre a ideia de cultura e causalidade, né? Porque uma das chaves da criminologia cultural é que a crítica, né, sobre a qual vai emergir a criminologia cultural é porque, nas criminologias tradicionais, falta o elemento cultural, e o elemento cultural é essencial para explicar aquilo que aquelas outras criminologias não conseguem explicar, né? Então, de certa maneira, um dos problemas é que, quando a gente coloca a cultura no final, a gente costuma colocar tudo aquilo que a gente não sabe sobre o que a gente está falando. Vamos explicar um pouco melhor. Então, assim, se a gente não consegue explicar, né, um elemento do crime, da criminalização, a partir de fatores econômicos, políticos e sociais, aí se recorre à ideia de cultura. E, portanto, a cultura serviria, então, como subterfúgio, né, como subterfúgio último para apoiar, né, o fato de que alguns elementos particulares estruturais estariam faltando. Só que o problema é que esse apoio acaba sendo, digamos, uma adesão simplista à ideologia dominante, né? Acaba aderindo ao discurso sobre ele, mais do que uma crítica e uma compreensão a partir desses elementos né, fundamentais na materialidade da realidade. E, portanto, legitimando as relações do capital e do Estado, porque é isso que constitui a ideologia dominante. Além disso, um dos problemas centrais, né, é que abandona, assim, a criminologia cultural, principalmente a gênese primária do crime, né, que é as relações tanto estruturais como institucionais, ou seja, do capital e do Estado, em produzir um sistema que acaba sendo de vitimização e ao eliminar esses fatores, acaba se apoiando em narrativas interpretativas da cultura dominante. Dada esses elementos, né, essa posição radical, né, da obra do professor Jares, ele termina com um comentário bastante sagaz, né, no qual Jock Young, né, parece ter dado um desvio ideológico bem grande do seu origem na nova criminologia, né, para cada passo que ele deu posteriormente no realismo de esquerda e na criminologia cultural. Pois bem, com isso, eu queria sugerir a vocês que dessem uma olhada a alguns textos sobre o assunto, para que vocês se engajem um pouco mais com o texto, vejam em que medida vocês concordam ou não concordam com as críticas, em que medida vocês conseguem extrair elementos positivos ou negativos dessas duas grandes correntes, orientadas pelo Jock Young. O primeiro, que não poderia deixar de ser, né, dar uma lida num dos principais textos que vai conduzir o Jock Young à criminologia cultural, né, que é o Vértigo da Modernidade Tardia, né? Essa versão em espanhol que existe é muito boa, aliás, diga-se de passagem, que vai principalmente se orientar para essa discussão sobre o que eles entendem por elementos estruturais, né, e que mais tarde vai ser uma das bases da discussão da criminologia cultural. Então, esse é um dos livros que eu acho bem importantes para análise do texto. Além disso, eu recomendo, para entender o realismo de esquerda,
explorar um pouco dos autores que mais contemporaneamente têm discutido a questão do realismo, né? Um deles é o Roger Matthews, no Realist Criminology, né, que eu espero que tenha logo uma publicação em português. Existe a tradução, mas ainda não foi publicado, né, estão tentando. Que é um livro muito interessante, no qual ele vai discutir vários elementos e vai colocar a perspectiva do que ele denomina como realismo crítico, né? E aí a reflexão sobre o que é o realismo crítico, o que é o realismo de esquerda, se existe uma divergência entre a proposta originária ou não, né, e quais são os elementos centrais para compreender o realismo sobre a ótica daqueles que se autodenominam como tal. E, finalmente, né, eu queria sugerir como referência a alguns autores que conseguiram transitar muito bem, seja pelo realismo de esquerda ou realismo crítico, né, ou pela criminologia cultural, e que, dentro desses dois, eles conseguiram produzir fenômenos novos, não necessariamente chamados de realismo cultural, mas que contribuem com uma reflexão inovadora, né, no objeto tradicional do crime, que são as assim chamadas gangues, né, que é o David Brotherton, né? Eu queria sugerir esse texto como leitura de um autor que faz uma ponte entre esses dois com um objeto em mente, né? Ele está tentando entender os sujeitos diretamente envolvidos em gangues, sob uma perspectiva muito crítica, né, nos Estados Unidos, em Nova York. Até chamado o texto, né, a coleção é chamada Novas Direções na Criminologia Crítica. E vale a pena como reflexão sobre o que representa efetivamente na prática as pesquisas empíricas sobre criminologia cultural e criminologia realista. No mais, sobre o texto do seu Juarez, tenho a dizer que é um texto bastante crítico das obras, que merece atenção pela posição radical que o professor Juarez adota, e fica também o convite a explorar essas obras para além das perspectivas tradicionais, né, e explorar elas por elas mesmas, porque ali também tem bastante coisa a ser ganha. Muito obrigado. Bom dia, professor Maurício Dieter e seus alunos de pós da USP. Cumprimentá-lo pela grande homenagem que está fazendo a um dos maiores penalistas desse país, o professor Dr. Juarez Cirino dos Santos. Professor, advogado, criminólogo, autor de várias obras com formação germânica, é seguramente uma das maiores autoridades na nossa área. Merecem todas as homenagens por tudo que fez, por tudo que fará e por tudo que é.